A paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. Bom, espero que você tenha já tido um ótimo dia, né? Tenha tido um ótimo final de semana, não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas que você tenha aí, tenha tido ótimas datas antes desse momento e que tenha após esses momentos, que Deus te abençoe e te fortaleça a cada dia na sua vida, no seu ministério, em tudo que você tem aí para viver. Eu tenho uma pergunta para você. Quem te inspira? Em quem você se espelha? Quem chama aí a sua atenção? Para pensar a respeito do que eu iria falar nesse tempo de reflexões, me ocorreu uma ideia, né, de conversar sobre esse tema. O Senhor Jesus, ele ministra ao meu coração e ministra agora ao seu coração que é importante nós temos alguém para olhar, né, para nos inspirar naquela pessoa. Então eu quero dar início aqui a uma série de vídeos que vai falar aí sobre inspiração, né? Sobre o que nos inspira, quem nos inspira. E eu quero iniciar essa introdução a essa série de inspiração de homens e mulheres, ou o que nos inspira, com essa palavra. Senhor Jesus, primeiramente dando abertura a tudo isso, o Senhor Jesus, ele é primeiramente aquele que nos inspira, aquele que é o foco da inspiração de toda pessoa que deseja realmente ter uma vida transformada, uma vida salva, sabe? Uma vida completamente liberta. Então, quando eu penso em quem me inspira, me ocorre vários personagens, várias pessoas, que se Deus permitir a gente vai conversar aqui sobre esses assuntos nos próximos vídeos, mas não tem como iniciar sem primeiramente falar do Senhor Jesus, né? Do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, eu já falei em algumas pregações e às vezes eu falo isso de novo, que nós chegamos até a Jesus por algum motivo, né? Eu ouvi isso de uma pregadora que eu acompanho e eu falei, realmente é verdade. Todos chegam ao Senhor Jesus por algum motivo, né? Alguma coisa que nos leva. Até se a gente for ouvir esses testemunhos desse pessoal, desses países que são perseguidos, desses países que as pessoas elas têm uma intolerância maior acerca do cristianismo, acerca do evangelho de Jesus, né? Da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que tem uma revelação em sonho, né? Do Senhor Jesus, da palavra, que precisa conhecer de fato esse verdadeiro Messias. Até mesmo essas pessoas que se achegam a Jesus por meio de uma revelação, que percebeu alguma coisa, é esse o motivo que ela está se chegando a ele. É o sonho, é a revelação que ela teve. Nós não chegamos ao Senhor Jesus, eu não digo ele, eu digo nós, já amando ele, já assim, já sabendo de toda a história, de toda a vida dele, de quem ele é. Josiane, eu acredito que nós vamos descobrindo quem é Jesus à medida que nós vamos nos deixando ser moldados por ele, vamos deixando o evangelho entrar dentro do nosso coração, vamos deixando a palavra nos inspirar, nos transformar, sabe? Então, eu acredito que é assim, que nós começamos
então há de fato amar o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, é essa pessoa que me ama. Então, nós iremos observar na Bíblia, na palavra de Deus, acerca dos mandamentos do Senhor, das ordenanças do Senhor. E é esse, eu acredito que é aí o selo, né, que vai ali mostrar quem ama e quem não ama o Senhor Jesus. Existem pessoas que expressam ou tentam expressar o seu amor por Jesus por meio de obras, como se fossem presentes, né? Ó, Jesus, eu amo o Senhor porque eu limpei a igreja, porque eu fiz tal coisa, porque eu fiz tal coisa. Eu amo o Senhor Jesus porque eu dei aquela esmola para aquele pobre. Eu amo o Senhor Jesus porque eu cantei esse hino que fala a respeito de amor, a respeito de adoração. Então eu amo o Senhor porque eu estou cantando e eu estou expressando ao Senhor, dizendo ao Senhor que eu te amo, porque eu estou falando tudo isso. Mas acontece, gente, que a palavra vai dizer que quem consegue expressar amor por Jesus é aquele que guarda os mandamentos de Jesus, aquilo que ele fala. E para ele considerar de fato que nós estamos guardando o mandamento, é necessário que ele veja em nós um coração voluntário, um coração sincero. Porque nós iremos observar trechos, por exemplo, em Oséias 6, se eu não me engano, que o povo, eles cantam, né, ou eles falam, vinde, voltemos ao Senhor, pois o Senhor nos despedaçou, nos sarará, e tem a música, né, por isso que eu falei que canta, mas tem a música, lá no Oséias 6, eles estão falando a respeito disso. E aí, se você continuar lendo todo o capítulo, você vai ver que o sentido, por exemplo, do que até mesmo a música famosa canta, ele é ao contrário, né? Um sentido diferente. Porque você vai ver ali mais pro final do capítulo uma repreensão do Senhor. Vocês falam, vinde, voltemos ao Senhor, mas vocês continuam pecando. Vocês continuam errando. Vocês ficam falando que vai voltar, que não sei o que, mas continuam falhando. Em outro momento o Senhor vai dizer, vocês me adoram com a boca de vocês, mas o coração de vocês está distante de mim. Em outro momento o Senhor vai falar assim, eu quero obediência, não quero sacrifício. Então, eu posso citar o texto do Saul com Samuel, que eu acredito que ali essa expressão ela fica assim famosa, né? No meio de quem conhece a história do Saul, do Samuel, do Davi, que o Senhor ele vai falar ali pro Saul, olha, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Porque você via ali um Saul disposto, ele era rápido em sacrificar, mas ele não era rápido em obedecer. E na verdade o sacrifício, ele não era para ser feito. Ele não era uma coisa assim para ser feita tantas vezes. A obediência que era para ser feita tantas vezes. Se você for parar para pensar, de fato, o sacrifício em si era uma coisa muito dramática. Era uma coisa muito triste. Era aquele animalzinho que tinha que pegar, matar o animal. Então era uma coisa assim dramática. E aquilo, nem que o Senhor queria que ficasse fazendo um monte de sacrifício. Não, aquilo era para acontecer pouco. Era para o povo ser tão obediente, que não ia precisar de sacrifícios para o pecado do povo. Mas o pessoal parece que se acostumou, né? Ah, vamos aí pecar e aí depois a gente dá sacrifício que tá tudo certo. Como se fosse normal. Você peca, depois você pede perdão e tá tudo ok, mas não tá tudo ok. Quem faz isso tá com o coração muito distante do Senhor, não ama o Senhor, não tá guardando o mandamento, porque o mandamento ele começa a ser guardado aqui no coração. O mandamento começa a ser guardado aqui na mente. Não é da boca para fora, não é só com as obras da minha mão. Sim, eu manifesto a minha fé pelas obras da minha mão. Como diz o Tiago, eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu entendo assim,
Como que você fala que você tem fé se você não tem obra? Porque falar, qualquer um fala. Você fala da boca para fora. Mas como que você prova que você tem fé? Com as obras. Tipo assim, você fica, eu tenho fé que essa igreja que eu congrego, esse lugar, essa denominação que eu tô vai crescer, vai expandir, mas você fica com o bracinho cruzado, você não dá tempo do seu dia, você não investe dinheiro do seu salário, um dinheiro considerável, tipo a oferta da viúva, que é o que, sabe, o que você tirar de você para dar para a igreja. Você não investe no lugar, você não investe nas pessoas e fica falando, eu acredito que aqui vai crescer, ai meu Deus, que esse lugar cresça. Mas não tem obras. Então isso é fé verdadeira? Não é fé verdadeira. Porque quem acredita numa coisa que vai acontecer mesmo sem ver, ela investe naquilo. Ela investe dinheiro, ela investe tempo, ela investe força, porque ela não tá vendo com os olhos dela ali, natural, mas ela tá vendo com os olhos espirituais. Que aquele lugar vai crescer, que aquele lugar vai expandir, então eu acredito, então eu vou investir. Eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro, eu vou investir tudo que eu tenho nesse lugar. Então, além desses textos, vai ali mostrar a palavra várias vezes que o mandamento, quem obedece o Senhor, começa no coração, começa na mente. E é esse que ama o Senhor. Então, eu acredito de fato que a pessoa, quando ela chega para Jesus, ela ainda não tem esse amor, sabe? Ai, que eu entendo. Às vezes a pessoa, quando ela chega, muitas vezes, ela nem conhece a palavra. Ou se ela tinha alguma prática antes, às vezes era uma prática religiosa, que era porque o pai falava, faz isso, faz aquilo. Mas o próprio contato dela com Jesus vai ser construído ao decorrer do tempo. E aí eu acredito que é nesse momento que você começa a andar com Jesus, você vai abrir o seu coração, você vai deixando a palavra entrar, fazer efeito dentro de você, praticar a palavra, que você vai, de fato, conhecer o Senhor Jesus. Que você vai, de fato, falar assim, realmente, eu amo o Senhor Jesus. Porque já vai ter evidência. Qual é a evidência? Que você guarda os mandamentos. Que você vê no seu coração você já fazendo isso de uma maneira sincera, de uma maneira voluntária. Então, o que é o sincero? O sincero é verdadeiro. O sincero, ele é puro. Então, não é que o que você vai fazer para Deus, tudo você gosta, que você faz assim, sorrindo, dançando, e pulando, se alegrando. Não, tem coisa que você vai fazer que vai doer, sabe? Que você vai fazer chorando. Eu já fiz coisas para Deus, já pratiquei obediências para Deus que eu fiz chorando, mas por amor, sabe? Então, por exemplo, uma mãe, um pai, quando vai corrigir o filho, tem que dar lá as palmadas, tem que dar a correção no filho. Aquele filho, muitas vezes, ele começa a chorar e tal, e aquele pai, no momento daquela correção, ele não tá assim com aquele prazer, sabe? Aquele pai que ama, né? O pai que ama. Aquele prazer de ver o filho chorando e tal. Não, às vezes parece que dá uma impressão que o pai ele vai chorar e vai falar, ai filho, me perdoa, ai eu não deveria ter agido assim com você, e aí estraga a criança, né? Então o pai se controla, ele se segura, faz a correção, deixa o filho vivenciar aquela correção e dali pra frente ele vai ver que o filho realmente está mudando. Aquele filho realmente precisa ter aquela insensatez retirada, né? E aí aquele pai, por mais que seja difícil para aquele pai corrigir o filho, ele sabe que faz bem. Então, tanto para nós quanto para Deus, tem coisas que a gente faz que é difícil. Não só para nós, mas para Deus também.
Tem vezes que Deus ele permite a gente passar por determinadas situações, ele permite coisas assim acontecerem, ele corrige a gente, mas é porque ele ama. E não quer dizer que ele tá lá no céu fazendo assim, agora você vai ver, toma uma bomba na sua cabeça. Não, ele tá ali no céu, ele vê o nosso processo, muita gente chorando nos pés dele, e às vezes pedindo Deus que passe essa luta, mas ele segura você ali na luta porque ele te ama. Porque muitas vezes ele sabe que se ele tirar você dessa luta antes, você sai da presença dele e você vai morrer lá fora no mundo. Então ele permite por amor. O amor, ele tudo sofre. Então, vale muito a pena conhecer o texto de Coríntios, que vai dizer o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Eu não sei já quantas vezes que eu já li esse capítulo maravilhoso, já li, já cantei, já procurei vários hinos que falam do amor de Deus, né? Que falam desse amor descrito em Coríntios. E para poder cantar, para poder mentalizar, absorver esse ensino. E uma das coisas é, o amor ele é sofredor. Então o amor tudo sofre. E aí, quando você vive esse processo de caminhar com o Senhor, de sofrer por amor, né? De deixar a palavra realmente entrar dentro de você e fazer esse efeito, você começa de fato a entender a vida e a obra do Senhor Jesus. Você começa a valorizar Ele. Você começa a perceber que de todos os personagens, que de todos os pregadores, que de todas as pessoas, do seu pai, da sua mãe, sei lá quem que você admira, você vai perceber que Jesus, ele é o mais admirável. Ele é o mais excelente. Ele é aquele que mais merece a sua devoção, a minha devoção. Então hoje eu posso olhar, e como eu iniciei aqui no vídeo, falei, quando eu penso na pessoa que me inspira, né? Você pensa em várias pessoas e tal, mas não tem como iniciar uma série falando de pessoas que se inspiram sem dizer primeiramente do Senhor Jesus, quando você anda com Ele. Então é fácil você ver alguém, até mesmo da igreja, falando, vamos fazer uma série de pessoas que inspiram. Aí a pessoa vai falar de Martin Luther King, vai falar do não sei quem, lá dos presidentes dos Estados Unidos, e vai falar de 300 milhões de pessoas, e nem vai falar de Jesus sendo cristão. E não é difícil você encontrar isso. Pessoas que façam isso mesmo. Mas Jesus, ele... é pessoa, você tá sendo religiosa. Meu, tô nem aí. Jesus, ele veio como homem. Jesus, ele veio 100% Deus e 100% homem. Que conta maluca, não bate. 100%, 100%. 100% Deus, 100% homem. É assim que tá na palavra. É assim que nós cristãos cremos. Então, quando você começa a andar com Jesus, por mais que você admire, não é errado admirar o Martin Luther King, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Por mais que você admire todas essas pessoas, o destaque da sua mente, da sua admiração, da sua devoção será Jesus. Ele é a fonte de inspiração, da verdadeira canção. Ele é aquele que enche o nosso coração. Ele é aquele que consegue fazer brotar lágrimas do nosso olhar, sem nós, ao menos, nunca termos o visto. Ele é o Senhor Jesus. Quando você passa a amar o Senhor Jesus, a andar com Ele, não tem como não colocar Ele como top, o primeiro dessa lista de inspiração. Porque até mesmo as pessoas assim que fizeram os enormes feitos nessa terra, os cristãos assim mais empenhados e avivalistas, eles eram submetidos ao Senhor Jesus, ou seja, eles eram e são e sempre serão menores do que o Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro da lista. Então, eu inauguro esse tempo com certeza falando que Jesus Cristo, ele é a minha maior fonte de inspiração. E essa é a minha oração, Deus, que nunca nenhuma pessoa, que nenhum ser humano, ele tome o seu lugar. Eu quero te ver, eu quero que o Senhor seja a minha inspiração. Eu escuto A, B, C, vejo D, mas eu quero encontrar o Senhor nessas pessoas.
eu quero ver o Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero Jesus na minha vida. Então, Jesus, ele foi aqui na Terra, né, um rei humilde. Ele nos possibilita a vitória. Quando eu olho para a história de Jesus e vejo que ele nasceu ali naquela manjedoura que foi envolvida ali por panos, era filho de Maria, era filho de José, pessoas tão simples. Ele me mostra para mim, como uma menina que nasceu na periferia, que olha, para você também é possível. Para você também é possível andar em lugares muito altos, mesmo sendo aquela menina que nasceu na periferia, aquela que não teve todos os acessos aos estudos e tal, e das escolas particulares que muitas pessoas tinham, e quando eu era criança falavam, nossa, meu filho faz tal escola e tal para ter tal faculdade, e parecia um sonho tão distante. Então esse Jesus que nasce em um ambiente tão simples, tão pobre financeiramente, e realiza feitos tão grandes por estar cumprindo a sua missão, por ser filho de Deus, ele possibilita sim aos pequeninos, né, aos fracos, as coisas loucas desse mundo, a fazerem coisas grandes. Esse Jesus, ele me ensina que com simplicidade você pode conquistar o mundo inteiro. Você não precisa de grandes coisas, de grandes shows, de grandes muito dinheiro, muito isso, muito aquilo, para poder fazer a obra do Pai. Você pode fazer sim a obra de Deus com muita simplicidade. Esse Jesus me ensina que existe um tempo para tudo, que até mesmo ele respeitou o tempo de iniciar o ministério dele, que eu não preciso me apressar, que ele mesmo, sendo Deus, aguardou o momento dele, aguardou o momento oportuno. Então eu não preciso ficar com meu coração ansioso de que eu tenho que ganhar o mundo para Deus agora, eu tenho que evangelizar o mundo inteiro agora, eu tenho que começar a pregar e tal. Não, eu me preparo como Jesus se preparou. Eu posso tranquilamente esperar o tempo de Deus para poder iniciar o meu ministério. E esse é o certo, não há problema nisso. O problema é começar as coisas de maneira precipitada. Esse Jesus me ensina que quando chega a hora, Deus vai comigo. Esse Jesus me ensina que eu posso ter confiança para falar com os mestres da lei, para falar com as pessoas mais inteligentes da minha época, porque quando eu tenho Deus na minha vida, ninguém pode conseguir me abater, me destruir, me pôr para baixo. Esse meu Jesus ensina, ele ministra meu coração que com uma linguagem tão simples, tão profunda, tão verdadeira, eu consigo pregar o Evangelho. Que não basta saber todas as Escrituras, toda a Bíblia, o Antigo Testamento e até saber o Novo, que ele já sabia já de tudo, do futuro de tudo. Ele tinha a revelação do Pai da maneira, ali na onde ele estava, ele podia receber revelações de Deus a respeito de tudo que ele precisasse saber. Jesus estava no céu quando tudo foi criado. Jesus, ele sabia de tudo, mas ele me ensina que precisa ter autoridade de Deus para você poder pregar. E ele tinha autoridade, e ele me ensina que é isso que eu tenho que buscar, autoridade de Deus para poder pregar, para poder falar. Jesus, ele me ensina que eu não preciso provar para ninguém que eu sou filha de Deus. Ele mesmo não fez isso. Quando as pessoas que eram até mesmo contra ele ficavam tentando forçar ele a provar que era filho de Deus, ele não estava nem aí. Ele não estava preocupado em provar nada para ninguém, porque quem tem identidade, quem sabe quem é, não precisa ficar provando nada para ninguém. Jesus me ensina a ser segura, Jesus me ensina a ter identidade, Jesus me ensina a responder o coração das pessoas, responder a intenção das pessoas, porque Ele sempre responde o meu coração e a minha intenção. Ele me ensina a fazer essa pregação,
a pregação que não é para aplausos, a pregação que não é para falar o que eu quero falar, mas a pregação que, como a fala dele era feita naquela época, é a pregação que fala com o coração, com a intimidade das pessoas, e isso só ele pode desvendar. Jesus me ensina que nele está a revelação do secreto. Jesus me mostra, Jesus me faz entender coisas que eu não entendia, coisas que eu não sabia. Jesus me ensina a perdoar e ser amiga do meu inimigo. Ele me ensina a dar outra face. Jesus me ensina a lavar os pés do meu irmão, do menor que tem ali. O Senhor Jesus me ensina a não ter nojo. O Senhor Jesus me ensina a tocar no cego. O Senhor Jesus me ensina a tocar no leproso. O Senhor Jesus me ensina a abraçar o morador de rua. O Senhor Jesus me ensina a estar ao lado de pessoas mal cheirosas. O Senhor Jesus me ensina a olhar a atitude de pessoas que realmente percebem o que o Espírito Santo quer que seja feito, e louvar e glorificar, dar posição de destaque para essas pessoas, para Deus, para glorificar a Deus pela vida dessas pessoas. O Senhor Jesus me ensina a alcançar o pecador, a amar o pecador e abominar o pecado. O Senhor Jesus me ensina a estar realmente onde eu preciso estar, a estar com os sinceros, com os contritos de coração. O Senhor Jesus me ensina a trazer palavras de acalento para quem precisa. O Senhor Jesus me ensina a abraçar, a perdoar. O Senhor Jesus me ensina a amar. O Senhor Jesus me ensina. O Senhor Jesus ensina o meu coração. O Senhor Jesus me ensina a pegar, a alcançar, a estar ao lado, a comer, sentada no chão, com aqueles que têm fome, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede de justiça. O Senhor Jesus me ensina a exaltar, a colocar da posição de destaque aos menores. Ele me ensina a elevar os mais humildes. Ele me ensina a não ser bajuladora. Ele me ensina que eu não preciso ficar bajulando dos presidentes, dos mestres, daqueles que têm os cargos mais elevados, mas ele me ensina que com os pequeninos que está o tesouro, com as crianças, com aquele mais pobre, com aquele mais humilde, com a viúva. O Senhor Jesus me ensina que é com eles que eu devo estar, que é eles que eu devo honrar, é eles que eu devo honrar. Esse é Jesus para mim, o meu Salvador, aquele que me possibilita a vida eterna, aquele que me justifica diante da presença de Deus, aquele que me coloca, me recoloca diante da presença de Deus, é aquele que me possibilita entrar com ousadia diante do trono de Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus para mim, Ele é além do meu Salvador, para a glória, para a eternidade, para o céu. É aquele que me salva dia após dia aqui na terra, me salva de mim mesma, me dá vida eterna, me dá vida abundante, me dá saúde, me cura, me poupa de ir em hospitais. O Senhor Jesus é aquele que levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores. O Senhor Jesus é aquele que me possibilita a paz de ter uma boa noite tranquila de sono. Ele me possibilita ser feliz com meu marido, a ter o meu filho a estar grávida. O Senhor Jesus, Ele é o motivo da minha alegria. Porque sem Ele eu não estaria aqui, sem Ele eu não teria paz, eu não teria família, eu não teria ninguém, eu não teria igreja, eu não teria nada. Nenhum de nós estaríamos aqui. Jesus, Ele é o motivo da alegria verdadeira e genuína que ainda existe aqui na Terra. Se nós podemos ver mãezinhas dando à luz, se nós ainda podemos ver pregadores sendo usados por Deus, se nós podemos ainda ver curas, milagres, pessoas sendo curadas de câncer, de dores crônicas, pessoas ressuscitando, é porque Jesus nos possibilitou a isso, é porque o sacrifício de Jesus nos mostra isso. Se hoje podemos admirar algum grande avivalista, algum pregador, qualquer pessoa que fez um grande marco na terra, porque Jesus
possibilitou essa pessoa fazer isso. É porque Jesus abriu essa porta. É porque Jesus abriu as portas da eternidade. É porque Jesus um dia se deu naquela cruz, ele morreu, ele ressuscitou. Ele tirou a nossa vida das garras do inferno, do diabo. Ele tirou o véu que separava-nos de Deus. Ele rasgou de alto a baixo, para saber que só ele poderia rasgar esse véu que nos impedia de entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus vivo. Hoje nós podemos falar em línguas, sermos avivados, sermos cheios da promessa do avivamento, do poder de Deus, por causa de Jesus. Hoje você é lindo, é linda, pode tomar um banho, vestir uma roupa que você gosta, tomar um sorvete que você gosta, você pode almoçar com a sua família no domingo, você pode ir no sábado, no domingo, na quarta, para a igreja, você pode ir, porque Jesus te possibilitou isso. Você tem filhos, você tem pai, você tem mãe, você tem alguém que você ama, porque Jesus te possibilitou. Você comemora o seu aniversário de alguém, porque Jesus morreu e ressuscitou, e agora você pode viver feliz. Você pode ter salvação, você pode ter vida eterna, você tem vida abundante. Você já viu curas, livramentos de morte, de assalto acontecer na sua vida, porque um dia Jesus morreu e ressuscitou por você. Você pode viver tudo isso porque Jesus veio dar vida e vida em abundância para você. Eu realmente acredito que Jesus, ele merece sim ser o centro da nossa inspiração. Alguém consegue subir num púlpito e pregar palavras maravilhosas, inspiradas pela Bíblia. Alguém consegue traduzir a Bíblia, escrever livros que impactam gerações, porque Jesus um dia abriu essas portas, porque Jesus morreu e ressuscitou, porque Jesus abriu esse lugar para a gente poder fazer tudo isso, porque se não fosse Jesus, ninguém conseguiria fazer nada. A essência da adoração, que é a essência do Evangelho, que é a essência da palavra de Deus, ela seja exaltada, que essa essência que se chama Senhor Jesus Cristo seja exaltada. Espero que fique com Deus e até mais.